Buenos hermanos, aqui é Roberto Simões, do site O Contemporâneo. Estamos adentrando então na nossa primeira aula sobre os textos medievais do yoga. Especificamente dois a gente vai abordar neste curso. O Hatha Yoga Pradipika, ou Pradipika, e o Gheranda Samhita. Essa é uma aula então introdutória, né, que a gente vai dando algumas chaves, né, interpretativas para poder nós adentrarmos ao curso. Então, esses são dois livros, então, do período considerado pós-clássico do yoga ou medieval, né? Um período, então, 1000 anos depois dos sutras de Patanjali terem escrito, mais ou menos isso, é muito tempo, tá? Patanjali escrevendo hoje, né, em 2020, e aí surgir dois clássicos do Hatha Yoga, né? Do yoga do corpo, vamos colocar, a gente vai explicar isso melhor, surgido em 4000, né? Vai surgir então de uma forma que é indiscutível que o yoga mais difundido, né, no mundo atualmente advenha desse período pós-clássico. E esses dois textos, então, altamente técnicos, né, na descrição de mudras, de pranayama, de asana, né, as posturas, né, gestos do yoga, os respiratórios do yoga, eles vêm dessas escrituras aqui. Não tem uma infinidade de posturas, nem uma infinidade de pranayama, nem uma infinidade de gestos, mas sem dúvida nenhuma são seminais disso. Se eles são os criadores das posturas ou não, outra discussão. Podemos pensar que Patanjali foi, mas não descreveu porque não precisava, sei lá, e esse descreve. Não importa, nessa discussão, mas também falam muito, e esse é um dos cérebros do nosso Blá aqui, sobre o Samadhi, tá certo? Sobre a experiência do yoga, né? Então, indiscutivelmente, ele o texto que vai fundar muito do que nós conhecemos como Hatha Yoga vai surgir com esses dois textos, daí a importância, né? Então, na busca etimológica, assim, da gente buscar a palavra Hatha Yoga, a gente pode traduzir Hatha, né, por força ou forte. E segundo o Mircea Eliade, por exemplo, o Hatha Yoga é considerado, entre aspas, né, palavras dele, o elogio ao corpo. O Hatha Yoga, então, inicia essa jornada na confluência, né, de religiões, movimentos culturais que aparece na Índia nesse primeiro milênio da era atual, vamos pensar assim, né? Depois de Cristo, né? De pensar atual. Então, assim, segundo o próprio Eliade, o Bhagavad Gita influencia muito o yoga, sendo uma das bases intelectuais na construção e surgimento desse yoga medieval. Então, o Bhagavad Gita, obviamente, é anterior, e tem muito na influência desses textos, que eles têm de grande importância, de diferente, assim, além da descrição de posturas e das técnicas, eles vão provavelmente surgir nas classes menos abastadas, né? Na sociedade certificada em castas, na Índia. Então eles vão dar acesso às mulheres, vão dar acesso às pessoas sem casta, vão dar acesso a castas inferiores, a adentrar ao yoga. Então, primeiro diferencial muito importante é a entrada do Corinthians no yoga. É a primeira vez, então, que Corinthians entra, que antes era só os times de torcidas mais abastadas, né? Então, o Gita, por exemplo, essa escritura religiosa indiana muito importante, né? Que é um episódio, né, hindu do Mahabharata, descreve a guerra dos Kurus, né, contra os Pandavas, enfim, não vamos entrar nessa coisa, né, na conquista de Hastinapura, é um mito ali do yoga, onde um dos centros mais importantes da civilização ariana, ou védica, trama e reside em revelar o propósito humano do yoga. E aí, autores mais contemporâneos como Elizabeth de Michelis, o Eliade, um pouquinho mais anterior, né? Bem mais. Saliento que nessa obra, o Bhagavad Gita, lançam-se as três principais formas do yoga, jeitos do yoga. Ou pela primeira vez se mostra que há yogas. Na verdade, se a gente pensar, tem Patanjali também diz, eu não vou criar o yoga, eu vou sistematizar o que tem de pluralidade de yoga em um só, que é o meu. Então, quem ainda pensa na busca de um yoga original, uma idade de ouro do yoga, é um delírio, né? Porque
Patanjali diz que não existe um yoga, vai sistematizar o dele dentro de uma miríade que existe, que há, né, no período dele. O próprio Bhagavad Gita já mostra alguns tipos de yoga, dentre eles, então, o Karma Yoga, né? Podemos traduzir como ação ritual, o Gnani Yoga, o Yoga do conhecimento, vamos colocar assim, da compreensão metafísica da gnose, o Bhakti Yoga, né? O Yoga devocional, você conhece com os Hare Krishnas. Então é a partir das tradições Bhaktis, voltadas para as deidades, que a religião Tantra, fazendo um caminho, hein? Tô fazendo um caminho para chegar no Hatha Yoga, que a religião Tantra se dissemina com mais força e influencia o yoga medieval ou Hatha Yoga. Sacou o rolê? Então é através do Bhakti Yoga que o Tantra ganha força. Não é que ele é criado, não é esse o rolê. Estamos buscando o lugar longínquo onde ele o fase zero do Tantra. Não é isso, mas a gente sabe que o Tantra ganha muito mais força entre os Bhaktis, né, o Bhakti Yoga devocional, sobretudo porque há uma devoção para as deidades, aí o Tantra tem a sua vertente, né, a sua verve mais forte, e é o Tantra que vai com mais força influenciar esse yoga medieval, o Hatha Yoga, o pós-clássico, nós vamos adentrar aqui, onde tem esses dois textos que a gente vai conversar, dentre outros, obviamente. Então, assim, os cultos de caráter, denominados mais tarde, né, como tântricos, já eram praticados por um povo aí chamado Dravidiano, um povo aborígene, no que nós conhecemos hoje como Índia, Paquistão, né? Antes, então, da influência védica que vai chegar com a sociedade estratificada em castas, com os brahmanes lá em cima, e o Vedas, e toda a sistematização que Patanjali, como um sacerdote védico, brahmânico, vai impor sobre o yoga. Então, ganham muito popularidade, né? Essa vertente, né, do Tantra, ou seja, a filosofia do Tantra influenciando o Hatha Yoga. E ali por volta do século IV, mais ou menos, depois de Cristo, da era atual, a gente começa a perceber, como eu já disse, um apoio das classes mais simples, né, da sociedade indiana, sendo rapidamente assimilado por todas as grandes religiões e filosofias desse período. O jainismo, shivaísmo e outras correntes devocionais vishnuístas de culto a Vishnu, ou Vaishnava, se você preferir. Além do budismo, obviamente também muito influenciado pelo Tantra. Que advém do Bhakti, ou tem uma força, o Bhakti influencia ele a crescer, né, a se popularizar. Outro tratado religioso basilar que permite a doutrina Hatha Yogica difundir-se nesse mesmo período histórico é o conhecido Vedanta Advaita ou Advaita, a perspectiva filosófica do Vedanta não dual com Shankaracharya, né, um pensador aí do hinduísmo medieval. Essa doutrina não dual deu sentido, né? Legitimou, corroborou muito dos métodos psicofísicos, né? Corporais, vamos colocar assim, desenvolvidos no Hatha Yoga que nós conhecemos hoje, ajudando a consolidar filosoficamente, né? A Lilia Gomini aprofunda isso e a Alicia Souto com isso, de uma forma mais acadêmica. A gente não tem tempo para adentrar nisso. Eu posso deixar as referências depois aqui, vou deixar, obviamente. O florescer, então, da tradição Hatha Yogica desse período foi historicamente influenciado por duas figuras muito importantes, Matsyendranath e Gorakshanath, que teriam desenvolvido essas práticas fisiológicas sutis para a transcendência ou uma perspectiva mais do mundo vivido, do real, do yoga, né, do Hatha Yoga. Então, o que significa esse nata no final, né? Matsyendranath e Gorakshanath, porque eles são de uma tradição religiosa, ou espiritual, se você preferir, dos natas, ou natismo, que também é uma religião. Assim como no período clássico, mas com a diferença que agora os yogis se veem fortemente entusiasmados, né, por uma nova cultura e religiosidade na Índia, o Tantra, o budismo, se expande no continente indiano e favorece a expansão de castas menos abastadas a adentrar nas escrituras do yoga. Por quê? Porque o budismo nasce com um hindu, né? Um hinduísta,
assim como o cristianismo se difunde com o judeu, né? E ele bate fortemente na estrutura estratificada em casta, onde dá legitimidade ao poder de uma casta ou duas, e relega o outro porque está validado nos Vedas, né? Numa escritura infalível, né? Tipo a Bíblia, dogmático, portanto. E aí a gente vai ter budismo e tantra batendo nisso, né? A gente vai perceber que essas duas religiões, então, o budismo e o tantra, distanciam-se da alta casta, né, dos sacerdotes brahmanicos, portanto, e eram muito mais acolhidas nas classes oprimidas, né, e mais simples da Índia medieval. O Hatha Yoga, então, se aproxima muito mais das pessoas humildes indianas, né? E a gente tem aqui uma passagem, né, de um sutra do Hatha Yoga Pradipika, ou Pradipika, o 164 a 66, que deixa isso um pouco mais evidente. Ele vai dizer assim, abre aspas, né, porque é o sutra. Aquele que pratica o yoga tem em todos os seus aspectos, obtém o êxito. Sejam jovens, velhos, decrépitos, enfermos ou fracos. O êxito é obtido por aqueles que praticam. Como obter o êxito sem praticar? Ele se pergunta. Aí ele diz, o êxito no yoga não é obtido pela simples leitura. Evidente crítica aqui aos brahmanes. Usar certo tipo de roupa e falar sobre yoga não outorga êxito. Preciso explicar isso, né? Somente na prática dá êxito. Esta é a incontestável verdade. E aí a gente percebe aqui, então, que há uma crítica aos que se dizem conhecedores do yoga, mas não praticam, só decoram os seus sutras, os seus textos. Muito atual, né? E aí o sutra do Pradipika, né? No capítulo 4, 40. Alguns estão desiludidos pelas visões conflitantes expressas nos agamas, textos, né? Os Vedas, enfim. Alguns pelo que é expresso nos nigamas, que são textos específicos ali do conhecimento yógico, né, da época. E outros estão decepcionados pelo seu próprio racionalismo ou lógica. Ninguém conhece aquilo que nos guia à libertação ou o oceano da existência. Então você percebe que nesses dois sutras aqui, né, a gente tem uma crítica muito forte a alguns que talvez se digam detentores, né, desses textos, mas que não praticam e utilizam o racionalismo, a lógica, para atingir Kaivalya, né, a libertação do yoga, o êxito no yoga, mas eles deixam claro, cara, que não é pelo racionalismo, a lógica. Então, lendo a Ritiversa, a gente percebe um maior apreço pela prática como caminho para a salvação, para a libertação, para a Kaivalya, do que pelo discurso, o racionalismo e a lógica. Vestes e posição social, então, o que permitiu, mesmo as pessoas menos abastadas, que não têm vestes específicas, né, porque não são de castas, né, o direito à libertação na cena do yoga. Ferenstein, né? Na verdade, não é Ferenstein, sei lá como é que fala o nome desse cara, né? George Ferenstein. Explica que os yogis e tradição religiosa que originou o Hatha Yoga, os natas, ao colocar como divinas a origem da doutrina vinda do próprio Shiva, o Senhor primordial, porque o texto Hatha Yoga Pradipika, ou Pradipika, Matsyendra, né? Ouvindo Shiva conversar com Parvati, a sua consorte. Então, da audição, do blá deles, ele vai escrever. Então o texto não é ele que escreveu, não é uma pessoa normal, de carne e osso. O texto Hatha Yoga Pradipika vem de Deus, vem de Shiva, o criador do yoga. E aí fica incontestável, né? Então os natas, ao colocar como divinas a origem da doutrina vinda do próprio Shiva, o Senhor primordial, o Deus do yoga, e do seu principal devoto Goraksha, também colocaram o Hatha Yoga como uma graça que os seres humanos de qualquer origem receberam para poder atingir sua verdadeira natureza. Então há evidências que Goraksha, discípulo de Matsyendra, né, fosse budista da tradição Vajrayana e fundador da ordem religiosa Gorakshanata. Literalmente, yogis de orelhas profundas, ou kampata yogis, né? Perfuradas, desculpe, orelhas perfuradas, que eles usam um barato gigante aqui, tá ligado? Um negócio pra furar, tipo alguns indígenas brasileiros, né? Por sua vez, Matsyendra, por sua vez, seria discípulo de Adinata, né? Que escreveu o segundo texto que nós vamos ao Goraksha,
Hatha Yoga Pradip, o Gheranda Sanhita é para o Matsyendra. Matsyendra, então, seria discípulo de Adinata, o próprio deus criador do yoga, Shiva. Então, os dois textos advêm de Shiva. E Buda, Vajrasattva, de acordo com alguns budistas tântricos, né? Então, alguns budistas, Matsyendra era um discípulo budista também. E do budismo tântrico. De acordo com o folclore dos próprios natas, 2 dos seus devotos mais tarde seriam também fundadores do jainismo, outra religião do continente indiano. Então se percebe que está interligado, muitas das religiões que nascem na Índia advêm então daquela perspectiva do Bhagavad Gita, do yoga devocional, Bhakti Yoga, o Tantra, o jainismo, e depois o budismo também vai ter influência muito forte na construção desse complexo Hatha Yoga, do qual nós somos modernamente herdeiros, muito mais do que de Patanjali. Como o natismo é considerado de origem divina, né, os natas, a sua reputação médica e de cura, terapia, possui também autoridade celestial. Né? Os natas, então, têm uma associação muito íntima com a medicina Ayurveda. Por isso que os textos são recheados, né, de descrições de posturas, pranayamas, de gestos, né, para cura e terapia de algumas doenças. Desde a sua origem, que o Hatha Yoga sempre se viu, então, cercado de amuletos, drogas, mantras, né? Assim como de posturas, exercícios respiratórios, o pranayama, para exorcizar e curar enfermidades num conjunto forte pelo xamanismo arcaico indiano. Talvez por isso o caráter terapêutico da Hatha Yoga, como eu disse, ainda persevera modernamente e preserva, né, suas raízes lá atrás. Então, segundo o médico brasileiro Ruguet, por exemplo, especializado na Ayurveda, a mitologia indiana faculta a origem dessa prática medieval na figura divina de Ishvara, o deus consagrado também pelo yoga do Yoga Sutra. Lembra? O último niyama, né? Ishvara Pranidhana, entrega total e consagração da sua vida a Ishvara, a Deus. Então, a gente consegue aí pensar, né, nessa junção de uma série de influências que vão fundar o Hatha Yoga que nós conhecemos. O Tantra, o Jainismo, o Budismo, a medicina Ayurveda, né? Corroborando então para surgimento deste yoga então medieval, né? O Hatha Yoga, né? Seria interessante enfatizar aqui que algumas características, né, do yoga moderno, pré-moderno, né? Esse yoga, onde surge o Hatha Yoga, o pós-clássico, que ainda estão presentes no yoga moderno. Por exemplo, a primeira é o caráter popular, com uma busca pela salvação, pela libertação, né? Aberto a todos que tenham fé no Guru, em Deus e na persistência das práticas, não apenas por uma elite de intelectuais religiosos, né, ou espirituais, portanto é uma prática universal, não está restrita a alguns detentores que decoram versos, né, mas sobretudo para quem se dedica à prática, à ascese, com desapego. A segunda característica é o vínculo forte, né, com a medicina. Né? Antes, né, nesse período medieval, com a Ayurveda e hoje com a medicina ocidental alopática, com a biomedicina. Isso é muito claro, né? Você pensar nos chakras como as glândulas endócrinas, nadis como sistema nervoso simpático, parasimpático, prana como oxigênio. Essa associação com a linguagem biomédica atual, moderna, e lá atrás com a Ayurveda é algo muito evidente entre os Hatha Yogas, né? Entre os Hatha Yogis, né? Eliade também comenta que yogis realizados, né, os siddhas, não eram cremados quando morriam. Ato tão comum ainda hoje em toda a Índia, mas enterrados em postura de meditação, tornando-se este um local sagrado para a visitação, pois não se guardava ali um cadáver, no pensamento da época, né? Mas o corpo de um liberto em nível infinito de meditação. E por último, um outro aspecto bastante enfatizado nesse período pós-clássico, medieval, pré-moderno, é que a fisiologia sutil contida nos textos, com prescrições de seus atos bem mais precisa e elaborada, é muito mais evidente. Algo que hoje também é muito forte. As pessoas no yoga moderno prezam muito mais as percussões fisiológicas, né, do corpo,
as suas experiências, portanto, muito mais do que uma busca ao texto para validar e para corroborar o caminho, a senda do yoga. Então esse é o primeiro panorama geral, antes de nós entrarmos em alguns versos, né? Em alguns sutras do Radha Pradipika e depois do Geranda. Parabenizo, agradeço pela presença de vocês e a gente se encontra na próxima aula, adentrando então no primeiro texto desse período medieval, o Hatha Yoga Pradipika ou Pradipika. Forte abraço!